No episódio anterior, nós iniciamos uma trajetória sobre o extraordinário crescimento da fé. Nós falamos o que é fé, como que eu faço para receber essa fé, os tipos de fé. E hoje eu quero falar sobre o desenvolvimento do meu espírito. Ele é o responsável em receber essa fé que ela vem do céu. Fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você será abençoado por esse conteúdo. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, o texto diz: "O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre." O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o seu interior, até o mais íntimo do ventre. O nosso espírito ele é responsável pelo desenvolvimento dessa fé em nós. Nós somos um ser dividido em três partes, tricótomo, tripartido. Nós somos um ser espiritual, habitamos em um corpo e temos uma alma. Um corpo físico para interagir com o mundo físico. A alma, minha memória, minhas emoções. E o espírito para fazer conexão com o Espírito de Deus. Só que o autor diz que o nosso espírito é a lâmpada, é aonde vai brilhar. Nós precisamos entender uma coisa. Enquanto o meu espírito estiver adormecido, eu não tenho contato com o Espírito de Deus. Nós estamos em uma série de mensagens da nossa igreja, A Vida Que Eu Nunca Tive. Nós chegamos num episódio aonde nós vamos falar sobre o ministério do Espírito. E o ministério do Espírito é fazer junto a você. Muitas vezes nós colocamos tantas coisas para dentro de nós e esquecemos que precisamos alimentar o nosso espírito. Quanto mais alimento eu dou para o meu espírito, mais forte ficamos. Quanto mais alimento espiritual eu dou para o meu espírito, mais eu consigo definir os projetos, as coisas pela fé que o Senhor nos deu. Então, o ser humano, nós precisamos se conectar com Deus pelo nosso espírito. Por isso que é tão importante nós desenvolver ele. Por isso que é muito importante a gente desenvolver o nosso espírito, crescer no espírito, porque senão a gente não consegue caminhar com Deus. Então quero dividir essa mensagem em 4 partes. Primeiro, meditando na palavra. Segundo, vamos falar sobre praticar a palavra. Terceiro, dando à palavra o primeiro lugar. E por último, quarto, obedecendo imediatamente à voz do Espírito. Então, começando pela primeira parte, lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: "Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." Nós precisamos meditar na palavra. O Senhor diz para Josué: "Josué, você quer ter sucesso na sua vida, Josué? Você quer ter sucesso na sua família, no seu trabalho? Então nunca fuja de você a minha palavra. Nunca se aparte de você as minhas palavras." Então não é possível desenvolver sabedoria espiritual sem meditação. Não é possível me desenvolver espiritualmente sendo que eu não tenho contato com a palavra. Hoje na minha biblioteca eu tenho livros e livros, mas eu também tenho algo muito mais importante do que os livros, que são cadernos com as anotações dos meus pastores, dos meus bispos. Hoje eu tenho um caderno gigante onde eu anoto todas as pregações que eu ouço. Tenho pregações de 5, 6, 7 anos e eu deixo tudo armazenado porque enquanto os meus pastores estavam pregando para mim, eu estava anotando porque eu sei que aquilo ali é um alimento espiritual para mim. Então Deus disse para Josué: "Josué, quer ter sucesso na tua vida? Medita na minha palavra dia e noite. Não deixa ela fugir de você." E a segunda parte dessa mensagem eu quero falar sobre praticar a palavra. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21, ele diz: "Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas." Versículo 22. "E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos." Ouvir corretamente a palavra, isso se refere a eu receber com o coração. Quantas vezes você ouve uma palavra de Deus
que mexe com você, te confronta muitas vezes e você fala assim, não, isso eu não quero ouvir. Não, isso aqui eu não quero. Isso aqui não é do meu agrado. Mas o texto diz, receba com mansidão a palavra que pode transformar a tua alma. As palavras que mais mudaram a minha vida foram palavras que o Espírito Santo colocou na boca dos meus líderes para mudar o meu trajeto. Então eu preciso dar atenção à voz da pregação. Eu preciso focar quando alguém está trazendo uma palavra para mim. Quando eu estou ouvindo uma palavra, eu preciso anotar, eu preciso guardar. O pessoal, os líderes que andam comigo sabem muito bem disso. Você que está ouvindo uma pregação, anota. Caderno na mão, caneta na mão. Porque aquela palavra que está sendo ensinada a você pode mudar a sua vida. Então, se uma pessoa não recebe essa palavra, ela já não consegue viver. E ela vai começar a viver a partir de mentiras. Por quê? A palavra de Deus, ela remove as mentiras e coloca dentro de você verdades, curas, libertação. Então o Senhor diz aqui, a Bíblia diz para Tiago, que diz assim, olha, recebei com mansidão. A palavra que pode mudar a sua vida. Não existe outro método. Apenas a palavra de Deus pode mudar minha vida. Não existe outra coisa. Tudo pode mudar a tua performance, mas nada disso pode mudar o interior. Tem coisas que só eu sei. Tem coisas que só você sabe. Que a palavra de Deus, ela penetra, ela muda e ela transforma. Agora eu quero falar sobre a parte 3. Dando primeiro lugar à palavra. Em Provérbios capítulo 4, versículo 20, 21 e 22 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus lábios. Guarda-as no íntimo do teu coração. Porque são vida para os que acham e saúde para todo o seu coração. Que incrível isso aqui. Então, quando eu desenvolvo o meu espírito, eu preciso ter objetivo. Eu preciso ter foco. Foco no quê? Foco na palavra. Essa prática, ela me traz riquezas, ela me traz promessas. Então, uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, mas por que eu não vejo Jesus fazendo milagre hoje? Porque as coisas mudaram? As coisas não mudaram. Naquela época, Jesus curava por meio do seu corpo. Hoje, Jesus cura por meio da palavra. Antigamente, o Senhor andava na terra, ele curava porque ele estava ali, porque ele andava ali, ele tinha condições de tocar. Hoje, o Senhor Jesus continua curando por meio da sua palavra. Que coisa maravilhosa! O que você precisa é ser curado pela palavra. O mesmo Jesus que andou na terra é o mesmo Jesus hoje. Ele continua fazendo milagres, maravilhas, ele continua salvando, libertando por meio da palavra. E por último, obedecendo imediatamente à voz do Espírito. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o texto diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que marca o velho e o novo na sua vida? A salvação. A salvação, ela divide a sua vida velha e a sua nova vida. Antes da salvação e pós da salvação. Agora que eu fui salvo no meu espírito pela graça do Senhor, tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, os traumas já passaram, e o Senhor tem um novo trajeto para mim. Tudo isso é conquistado pelo sangue do Senhor Jesus da cruz do Calvário. Tudo isso foi obra do Senhor Jesus. Nada tem eu aqui. Não tem o meu DNA nisso, não tem o seu DNA. Aqui tem absolutamente a mão exclusiva de Deus. Tudo que eu preciso é crer que as coisas velhas já passaram. E em Provérbios, mais uma vez, 20 e 27, ele diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então eu queria desafiar você a obedecer a palavra de Deus por meio do seu espírito. O que nós precisamos hoje é entender que o Senhor continua mudando a minha vida, o Senhor continua mudando as coisas dentro de mim, por meio do seu espírito conectado no meu espírito. Porque o teu espírito é lâmpada para os teus pés. O Senhor vai te iluminar por meio do teu espírito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Assista o vídeo anterior, comente aqui, se inscreva no nosso canal
e eu creio que você pode curtir, compartilhar essa mensagem com mais alguém. Não esqueça, nós estamos em uma série chamada O Crescimento Extraordinário da Fé. O Senhor quer nos levar nesses dias a níveis especiais de fé, aonde você vai ver as suas necessidades sendo transformadas e principalmente a pessoa que você é hoje sendo desenvolvida através do Espírito de Deus. Que o Senhor te acompanhe, Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.